Curso O Ministério do Dynamis. Nós chamamos de curso de milagre. Este é o módulo 3. Eu quero aproveitar esse momento para informar que o nosso canal foi derrubado, ou teve um strike. Eu vou ter que publicar de novo o módulo 1 e o módulo 2, assim como os módulos de Freud de 1 a 14 e o módulo de Jung de 1 a 12. Isso acontece, mas nós aceitamos com a maior tranquilidade e estamos aí para continuar. Este curso é um curso específico para que você conheça o poder que você tem, o poder do milagre. Por quê? Porque Paulo de Tarso diz em Coríntios de que existe o quarto ministério, que é o ministério do milagre, ou seja, o ministério do Dynamis. E para isso nós queremos falar de 6 coisas, 6 frases específicas que já provamos aqui, no vídeo 1 e no vídeo 2, esse é o vídeo 3. Cada vídeo ensina mais um segredo. Hoje nós vamos falar o terceiro segredo do Dynamis, conforme está no Velho Testamento. Mas você pode perguntar, eu já disse que o Dynamis é uma palavra grega, em lugar, que é o significado de milagre. Milagre foi traduzido em lugar de Dynamis. E se o Velho Testamento foi escrito em hebraico, como é que fica? E aí nós respondemos já no vídeo passado que nós estamos baseando a nossa pesquisa de Dynamis no livro da Septuaginta, a tradução da Bíblia 300 anos antes de Cristo, que foi produzido em Alexandria. E acreditamos que é a melhor interpretação e a interpretação mais espiritualizada, diríamos assim, da Bíblia hebraica. Inclusive que dá a força e dá o conteúdo e dá o patamar, o alicerce para você entender o ministério do milagre. Porque quando Paulo de Tarso, conhecedor de toda a história hebraica e de todo o conteúdo do hebraico, inclusive o grego, porque ele era cidadão romano e falava fluentemente o grego, o latim, ele conhecia muito bem a questão do milagre. E nós podemos entender que ele conhecia muito bem porque conhecia a Septuaginta, que fala do milagre, do Dynamis. Em primeiro lugar, sabemos que existe, segundo Paulo de Tarso, o quarto ministério. Nós já falamos isso. O ministério milagre, ou seja, o ministério do Dynamis, que em algumas traduções mais eficazes, diríamos assim, mais direta, é traduzido por fazedores de milagre, aqueles que fazem milagre, ou seja, aqueles que são messiânicos, que são cristãos messiânicos, tá? Porque existem os cristãos que não são messiânicos. Messiânico é aquele que acredita na vinda do Messias, assim como Paulo fala. Terceiro, já sabemos que o Dynamis, milagre, todos temos esse Dynamis, ou seja, o conteúdo para fazer milagre. E que Jesus considera a nossa capacidade, que aliás, no Novo Testamento grego, capacidade significa Dynamis. A nossa capacidade é o Dynamis, sobre o qual pousa e sobre o qual se manifesta a força do milagre. E que ele nos dá mais e aumenta esse poder de fazer o milagre. Quarto, sabemos também que o Dynamis, milagre, devemos desenvolver dentro de nós, assim como falamos no vídeo anterior, que eu estarei republicando, através do contato do self em contato com o Messias.
5. Sabemos também que o Dinamis Milagre, na Septuaginta, a Bíblia mais antiga da história e que foi traduzido do hebraico por 72 sábios, portanto, a mais fiel interpretação do Dinamis Milagre, como estamos agora recuperando ele hoje. E 6, analisamos a palavra Dinamis do Gênesis ao Êxodo, no vídeo passado. Hoje estaremos analisando o Dinamis como aparece em Deuteronômio e Josué. Então nós vamos caminhando desde Gênesis até o final do Velho Testamento e depois nós vamos entrar no Novo Testamento. Esses 24 vídeos, naturalmente, vai compor o curso do Dinamis, o curso do milagre. Cada vídeo tem uma apostila especial, com material suficiente para você entender e compreender. Mas para você fazer esse curso, os vídeos são gratuitos, já falamos, mas para você fazer esse curso, para você se matricular nesse curso e acompanhar esse curso, você precisa contribuir com Pix e-mail a npc2018@gmail.com com R$100 por cada vídeo. E enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632. Você pode achar caro, mas não é. Você não precisa fazer de uma vez, você pode ir fazendo devagar. No total são 24 módulos, 24 séries. Os textos que nós escolhemos aqui, que aliás, onde aparece a palavra Dinamis em Deuteronômio e Josué, são esses. Deuteronômio 3, 24, Deuteronômio 6, 5, Deuteronômio 8, 17, 18, Deuteronômio 11, 14, Deuteronômio 16, 17, Josué 4, 24 e Josué 5, 14. Nesses 7 textos aparece a palavra milagre, nesses 2 livros. É o que nós vamos analisar agora, que cada vez vai ficar mais complicado. E precisa mais atenção da sua parte, para que você possa entender. E precisa entender profundamente, porque isso naturalmente não é uma coisa mágica que você vai ter o milagre quando você quiser. Você precisa entender o conteúdo, o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vai fazer a sua libertação para ter esse poder do milagre. Então vamos ao primeiro texto. O primeiro texto se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e nós vamos falar do texto da Septuaginta. Você pode comparar na sua Bíblia com o texto da Bíblia atual, que algumas palavras serão diferentes. Nós estamos falando do texto da Septuaginta. E embaixo estamos colocando o texto da Septuaginta no grego, para provar o que nós estamos falando. Tudo isso está escrito e vai ser encaminhado para você no momento oportuno, se você se matricular. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, diz assim, a frase, primeiro o que disse, e depois nós vamos falar a frase do texto. Temos que colocar a serviço do Messias todo o nosso dinamis. Veja bem, você tem dinamis, ou seja, o elemento fundamental para o milagre. Dinamis é milagre, então você já tem um pedaço do seu milagre. É o poder do ser humano. Todo ser humano tem poder e faz coisas impressionantes. Mas essas coisas impressionantes, o próprio Jesus disse que você poderá fazer maiores coisas do que o próprio mestre. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, para provar essa frase, essa afirmação que nós estamos falando, diz assim, Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com toda a tua força. E é interessante, a palavra com toda a tua força usa a palavra dinamis, coisa que não acontece no Novo Testamento. Não usa no Novo Testamento a palavra dinamis. Lá na Septuaginta usa. Por isso que eu disse, 300 anos antes de Cristo, as pessoas, os hebreus, os judeus, tinham um conhecimento maior e mais forte, diríamos assim, da força que tinha o
ligar-se ao Deus eterno. E é interessante, amarás, quando diz amarás, é a palavra agapau, ou seja, agape. Você vai amar com sacrifício seu, cardia, de coração, ao Deus, cardia. E ele fala duas vezes, Kyrion e Seol, ou seja, o Senhor Deus. Cardia do coração e psique da mente, ou seja, tanto do coração como a mente, com todo o seu dínamo. Ou seja, esse dínamo, então, não está somente localizado no self da pessoa, mas também no cardia e também na psique. Olha que interessante, tá? Esse dinamis, então, é o envoltório, vamos chamar assim, do próprio ser humano, ocupa todo o ser humano, desde a sua psique, a sua mente, o seu cardia, o seu coração e o seu self, que é o seu interior, até o máximo do seu inconsciente. O cardia, ele tem que ser expressado como amor sacrificial diante de Deus, para que você tenha esse poder de milagre. O segundo texto está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. E a frase que define esse texto é: o Messias é o que dá o dinamis, inclusive para você ter abundância. Olha que interessante. O Messias é que dá o dinamis, inclusive para você ter abundância. Você ter o dinamis, meu amigo, não é somente para você fazer milagre, é para você ter também abundância em todo sentido da sua vida. É o que está traduzido, é o que está escrito no grego da Septuaginta. Veja bem, Deuteronômio 8:18, a Septuaginta diz: porém, lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, que Ele é quem te dá força para adquirires riqueza. Essa força é dinamis. E para adquirires riqueza, para que possa estabelecer a sua aliança, a qual jurou o Senhor aos teus pais, como se vê neste dia. Kyrios Seol, Senhor Deus, isso é em grego, tá? E a palavra didomsin, é dá, ele que dá. E é interessante, ischus, que é o stretch, a força, tá? Ele tem a força, tá? A força de Deus, né? E o poiessas dinamis, que produz poder, Olha que interessante. Ele te dá a força para produzir poder. Esse ischus é o poder de Deus, tá? Não é o dinamis de Deus, é o poder de Deus, que te dá o poiessas dinamis, que te dá essa força para você produzir dinamis, para você ter abundância e você ter essa prerrogativa e para adquirir essa riqueza, para que você estabeleça uma aliança com Deus. É lógico que você tendo a riqueza necessária, você vai estabelecer melhor a aliança com Deus, sem dúvida alguma. Você percebe então que Ele se preocupa também com a sua sobrevivência. E muito mais ainda nos tempos que vivemos, é preciso, então, o dinamis. O terceiro texto, há uma frase, sempre coloco uma frase para significar o versículo. 16, Deuteronômio 16, 17 diz: cada um temos que comparecer com o nosso dinamis que temos para receber as bênçãos do Messias. Ou seja, você tem que comparecer diante de Deus com seu dinamis, ou seja, a sua capacidade, o dinamis que você tem, e colocar diante dele, porque aí você recebe as bênçãos do Messias. É isso que diz a Septuaginta. Olha só, Deuteronômio 16, 17, no grego da Septuaginta. Cada um comparecerá segundo a sua capacidade. E essa palavra, a sua capacidade, é o dinamis. Está escrito aqui, dinamis, tá?
segundo a sua capacidade, segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que Ele te dê. Ou seja, à medida que você traz esse dinamis, apresenta, comparece diante de Deus com a sua capacidade, com esse dinamis, você receberá mais bênção. Edoc, Ele te dá. Ele não te vende, Ele te dá. É pela graça de Deus. O quarto texto está já em Josué. Nós já atravessamos Deuteronômio, tá? Todas as vezes que dinamis é usado, nós já falamos. Agora entramos em Josué. Em Josué é o Josué capítulo 4, versículo 24. E a frase é a seguinte: o dinamis é para demonstrar o poder do Messias. Veja bem, não é para você fazer milagre de qualquer maneira, é para demonstrar, através do milagre, do dinamis que você faz, o poder do Messias. Lá na Septuaginta, Josué 4, 24, diz assim: a fim de que todas as nações da terra possam saber que o poder do Senhor, tá? O dinamis do Senhor é tremendo, e que possais adorar o nosso Senhor Deus em cada obra. O dinamis é fantástico, é tremendo, faz tremer a terra. Ou seja, o milagre não é só você curar uma pessoa ou fazer alguma coisa, ele é tremendo, conforme está escrito na Septuaginta, conforme Josué. E está escrito aqui no grego da Septuaginta. Todas as nações, panta exetes, é o dinamis do to kurió, ou seja, a força, o poder do Senhor é tremendo. E agora vamos para o quinto texto. Veja bem que esse terceiro segredo está mostrando como é que funciona esse dinamis, tá? O quinto texto está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24. Voltamos para Deuteronômio, porque eu coloquei numa ordem para que dê sentido melhor, tá? Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24. A frase diz: o Messias demonstra seu dinamis e força ao ser messiânico, aquele que acredita nele. Lá em Deuteronômio 3:24, na Septuaginta, diz assim: o Senhor Deus, começaste a mostrar a teu servo a tua força e o teu poder, e a tua mão poderosa e o teu alto braço. Olha que interessante, né? Você demonstra o teu poder. Esse poder é o dinamis, que demonstra através de nós. Você não pode imaginar que Deus desce e faz as coisas. Ele vai fazer o dinamis através de você, tá? O ixus sou, ou seja, através da força de Deus que te dá para você usar o seu dinamis, o seu poder. E assim mostrar a força, o poder de Deus. O sexto texto é Josué capítulo 3, capítulo 5, versículo 13 e 14. A frase é: o dinamis messiânico é representado por um anjo com espada desembainhada como comandante do dinamis a nosso serviço. Isto é impressionante, meu amigo. Eu tenho feito isso para fazer algumas curas e algumas expulsões, diríamos assim, de forças de perto das pessoas, tá? Para tirar as forças negativas, para afastar a força negativa. E a palavra Malach HaMilchama é o anjo de guerra. Você pode chamar o anjo de guerra, pelo que está escrito aqui. E é justamente ele que ele é o comandante do dinamis, desse dinamis. É interessante, esse Malach HaMilchama, esse anjo de guerra, você pode chamar, é lógico, você tem que chamar em nome do Messias. Não pode chamar somente o anjo, porque o anjo não é nada sem o chamado do Messias, tá? O Archistrotégos, o Malach HaMilchama, o anjo de guerra, que está aí junto com você, com o dinamis, para que possa agir conforme você
comanda, você tem o poder, você tem o dinamis, você tem a decisão. E você, lógico, vai decidir conforme a vontade de Deus, é lógico. É isso que está escrito aqui. E o último texto é mais violento ainda. O sétimo texto, Deuteronômio 11:4, diz assim: o Messias destrói o dinamis do inimigo. Quantas vezes você se encontra diante de poderes que você não pode suportar? Poderes que te atacam. Esses poderes que te atacam, a Septuaginta chama o exército dos egípcios. Naturalmente é uma metáfora, tá? O dinamis dos egípcios, o dinamis do inimigo. Tá? E lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, diz: o que ele fez para o exército dos egípcios, ou seja, ao dinamis dos inimigos, para que seus carros e sua cavalaria e suas tropas, de modo como fez as águas do mar vermelho, encobrirem o rosto deles quando vos perseguiam, pois o Senhor os destruiu até hoje. Até hoje você pode destruir as forças do inimigo, seja quem for, desde que se opõe ao seu ministério do dinamis que você está usando para glorificar o Messias. Veja bem, ele é muito específico e muito violento, diríamos assim. É temor e tremor. Hoje de manhã, o versículo que veio para mim era o seguinte: era temor e tremor. É justamente, temor é quando você tem um temor a Deus. Você acredita em Deus, mas você tem temor. Mas tremor é quando você treme diante dele. E é justamente isso que está falando aqui nesse texto. O Messias destrói o dinamis do inimigo. Esse é o que tinha para dizer para você. Paulo fala do quarto ministério, o dom do dinamis, os fazedores de milagre, e você pode ser um deles. Você pode ter esse poder, o poder do dinamis, do milagre. Fale conosco por esse zap 6198-340-6632 ou 98457-9080 e matricule-se nesse curso. Custa R$100 por cada módulo. O vídeo é grátis, você pode assistir sem problema. Embora tenha havido, seja derrubado o canal, nós vamos repor, nós vamos publicar de novo os anteriores. Seja terapeuta, meu amigo. Você pode fazer a cura, mudança, a criação do futuro, energização, superação, cura à distância, solução, mudança do futuro, com o dinamis do Messias. Seja terapeuta ou terapeuta complementar. No final você vai receber um certificado, uma carteira de terapeuta complementar. Tá? Holístico ou holístico, do jeito que você quiser, para você exercer esse ministério como terapia.